seu Zion, vamos aqui fazer umas perguntas sobre o nosso trabalho aqui que fizemos em nossa escola. Primeira pergunta, como era a escola na sua época? Na minha época, eu comecei a estudar, era interessante a escola, os professores muito dedicados, todos muito dedicados, senhoras mães de família, eram mais mulheres, quase não tinha homem, eram mais mulheres. Mas as escolas eram muito precárias, certas escolas, o prédio não era muito bom, muitas vezes faltava cadeira para sentar, certo? A gente não tinha merenda, aqui aparecia uma merenda, certo? A gente estudava realmente, era muito estudo, Elas exigiam muito da gente para que a gente aprendesse realmente. Tinha ditado, tinha redação, a gente tinha que ler livros, entendeu? Era muito legal, certo? E foi nessa escola que eu estudei e que eu gostei muito. Teve uma vez que eu terminei, quando eu terminei a quarta série, que foi para mim para a quinta série, mudei de escola. E quando foi para mudar de escola, para entrar na sua escola, foi preciso fazer tipo um vestibular. E era pago, a gente pagava uma mensalidadezinha para estudar na escola, e era a escola do município na época. Então foi mais ou menos isso aí que eu estou colocando para vocês, como foi o meu período lá no início, que é bem diferente de hoje. Segunda pergunta, como você ia para a escola? Para ir para a escola a gente ia andando mesmo, porque não tinha... eu era uma criança muito pobre, muito pobre. Meu pai não tinha bicicleta, meu pai tinha animais ele tinha muito, jumento, burro, cavalo, era legal. Porque ele era comboieiro, fazia comboios. Então eu ia para a escola de pé, não tinha bicicleta, não tinha esse negócio de carro como tem hoje, então a gente ia andando. Também porque a cidade não é tão grande, dava para a gente ir andando tranquilo, bacana, mas a gente ia no pé 2 chamado. Terceira pergunta, como você fazia para ir para lugares? A mesma forma, para a gente ir, como a gente falou, os transportes não eram tão fáceis como hoje, a dificuldade era muito grande de dinheiro para comprar transporte, então a gente andava mesmo mais a pé mesmo, E quando podia a gente ia de bicicleta, dependendo de quando era muito longe a gente ia de bicicleta ou ia de animal, botava uma cela, então uma cangaia ou mesmo uma esteira em cima do animal e a gente ia para onde a gente queria. Era assim, não existia tanta facilidade como tem hoje de mototáxi, de Uber, de táxi, de ônibus, não tinha essas facilidades. Então a gente ia dessa forma. Quando a gente queria ir para uma outra cidade, por exemplo, a gente tinha um caminhão chamado misto. Misto era um caminhão que tinha uma cobertura para a gente poder ir embaixo, e uns bancos de madeira para a gente ir sentado. Então a gente se deslocava às vezes para outra cidade também nesse misto. Era mais complicado, ônibus, táxi, era mais complicado. Então era mais ou menos assim que a gente se locomovia dentro da cidade para a zona rural e para outra cidade. Era assim que a gente fazia. Quarta pergunta, quais eram as brincadeiras que você brincava na sua época? As brincadeiras, a gente não... toda a vida existiu brinquedo para a gente comprar, mas era mais cidade grande, cidade pequena, mas não tinha isso. Então a gente, além de não ter o dinheiro para comprar os brinquedos, também não tinha tanta capacidade de brinquedo. Então a gente inventava os brinquedos da gente. Tem uma planta, uma palmeira, que ela dá um ramo assim, que a gente, é um estilo de um cavalo, certo? Um cavalo. Tinha aqui a cabeça, então a gente tirava da planta, a gente fazia as orelhinhas, botava um pedaço de cordão, atrás ele tinha um rabo, umas palhas, a gente cortava, deixava bacaninha, então a gente saia correndo, como se fosse correndo de cavalo. As rodas de carro, a gente tirava aquela parte de dentro, assim, uma partezinha pequena, a gente pegava uma forquilhazinha, como também dava para fazer também com um pneu de bicicleta. A gente rodava ele, botava a forquilhinha aqui e saía empurrando. A gente fazia também, pegava duas rodas, colocava um pauzinho de uma para outra, e pegava uma forquilha e colocava nessa rodazinha, nessas duas rodas, no eixo, a gente colocava aqui e colocava aqui no ombro. E na madeira a gente colocava um pauzinho que servia de direção. Isso aí servia para a gente se divertir, mas servia também para a gente trabalhar. Com isso aí a gente ia buscar água nas cacimbas, porque não tinha, na minha época não tinha água encanada nas casas. A gente tinha que buscar nas cacimbas. Ali próximo do açude, uma faixa de quase, sei lá, 500 metros, mais ou menos meio quilômetro, a gente ia pegar lá. Então, os brinquedos, a gente pega um pedaço de madeira, fazia um peão, chamado peão. Aqui tem um prego, botava um prego embaixo, em cima uma cabeçazinha, rolava com
no cabim, né, que era um tipo de material que a gente, cordão, que a gente amarrava e jogava assim, aí ele ficava rodando no chão. Aí às vezes a gente, do colega que ficava no chão, a gente jogava o peão para cair em cima do peão dele, para tipo assim, para ver se machucava o peão dele. A gente também jogava muito de bola de gude, ou chamada bola de gude, que a gente chamava bila nesse tempo, as bilas. Faziam 3 buracos no chão, então a gente ali tinha o bojo, certo? O terça, o meia, a gente tinha que acertar o buraco, certo? Tinha que ir lá, 3 buracos, a gente tinha que ir lá e voltar. Então a gente voltava, que chegava no buraco que a gente saiu, a gente ficava tipo assim, envenenado. Se a bila da gente batesse em qualquer pessoa, em qualquer bila de outro que não tivesse feito o veneno ainda, ele morria. Então a gente ganhava ali aquela aposta. Castanha, a gente pegava a castanha, colocava a gente arrumava uma calçada, né? E colocava lá um círculo, não um triângulo, e cada um botava 5, 10, sei lá, castanha. Então a gente jogava a castanha, uma castanha maior, que a gente chamava boscote, a gente jogava ela para uma risca que tinha lá. Se passasse da risca, dançou. Aquilo ali ficava por último. Quem ficasse mais próximo da risca era o primeiro a jogar o boscote de volta para tirar as castanhas. Então quem conseguisse tirar mais castanhas era o dono das castanhas. Muita gente conseguia tirar todas, mas já tinha 4 pessoas jogando, cada um botou 10 castanhas. Então a gente tirava as 40, a gente ganhava as 40 castanhas, certo? Então tinha muitas brincadeiras, a gente fazia um peixe, desenhava um peixe no chão, e lá no olho a gente colocava um caroço de manga enterrado no chão. A gente pegava um pedaço de ferro desse tamanho aqui, amolava, então uma faquinha, aí a gente saía, aí fazia os cortes no peixe, a gente saía aquele cortezinho, não podia bater na linha, tinha que ser entre as 2 linhas. Então quem chegasse primeiro lá no olho e conseguisse tirar o olho, ganhava a brincadeira, certo? Então tinha muitas brincadeiras. Quando faltava energia na cidade, era uma festa pra gente, porque a gente ia brincar também à noite. A gente pegava sabugo de milho e acendia a ponta do sabugo, botava na boca, botava vários aqui nos dedos aqui, e à noite no escuro saía balançando e aquilo pegando fogo. Quem não ia de longe não sabia o que era, tinha que corria. Era uma diversão muito grande. A gente não tinha água encanada em casa, como eu já disse, então a gente saía para tomar banho no açude. Aí lá a gente ia tomar banho para tirar, para limpar o corpo, né, para ir para a escola, para ir para a missa, para ir para algum lugar, para ir passear, e também a gente se divertia. A gente nadava, a gente mergulhava, né? E era aquela festa. E tinha outras brincadeiras que a gente fazia, mas as que eu me lembrei no momento foram essas aí, né? Era muito bacana, muito bacana. Certo. E tu pergunta, o que você fazia quando estava no tédio? Sim, tédio. Na minha época não tem como tem hoje, né? Hoje está complicado. Hoje você vê uma criança com tédio, um adolescente com tédio, um jovem com tédio, uma pessoa de terceira idade com tédio, muito tédio, né? Mas naquele tempo já parece que era menos. A gente não tinha celular, a gente não tinha televisão em casa, a gente não tinha computador, certo? Mas era menos tédio, porque, né? É esporte, praticar esporte, certo? Ou jogar bola, ou andar de bicicleta, ou nadar, ou correr, certo? Correr mesmo, você tem que suar, ficar suado. E quando terminar, tá? Aí isso aí, meu amigo, leva embora qualquer tipo de tédio, qualquer tipo de doença, com o tempo vai curar tudo. Mas hoje não. As pessoas sentam numa cadeira, ou deitam numa cama, ficam no celular 24 horas ou mais, jogando, e vendo só notícias horríveis, terríveis. Aí complica tudo. Aí o tédio vai realmente pegar a pessoa. Mas na nossa época, praticamente, eu posso dizer que basicamente não tinha tédio, porque a gente fazia tudo isso aí. O tempo da gente era ocupado o tempo todo com atividades importantíssimas, tanto na área de esporte, como na área do trabalho e na área de lazer. Então, tranquilo. Sexta pergunta, o que você mais fazia na sua época? O que eu mais fazia na minha época, né? Então, eu tinha que estudar. Minha mãe era professora, ela exigia muito que eu estudasse. Ela foi minha professora, dura mesmo, exigindo o máximo que ela podia exigir. E quando chegava a época de prova, naquele tempo fazia um questionário, você fazia um questionário de 30 perguntas. E essas 30 perguntas, elas iam tirar, de dentro das 30 perguntas, ia tirar a prova. Então o que acontece? Quando eu pedi para ir para algum lugar, eles me chamavam, pegavam um caderno aqui, aí perguntavam, isso assim, assim. Se eu respondesse todas corretas, ela deixava eu ir passear. Se eu errasse uma sequer, voltava para estudar de novo. Quando eu não respondesse todas corretas, ela não deixava eu sair.
certo? Então só deixava sair desse tudo. Entendeu? Então a vida era assim, certo? A gente fazia, saía para se divertir, tinha que estudar, tinha que atender na ajuda em casa e também chegar cedo para dormir cedo. Tem que dormir cedo, tem que estar em casa cedo para dormir. Última pergunta. Como você era na sua época? Na minha época, eu sempre fui muito sonhador, certo? Querendo ser útil, querendo fazer as coisas, certo? Eu era muito observador, eu ia fazer oficina de bicicleta, de carro, para poder olhar como é que fazia aquilo ali, certo? Eu ia para as construções, ver os pedreiros trabalhar, para ver como é que era fazer uma construção. Eu ia para a marcenaria, para ver como é que os marceneiros trabalhavam, certo? Então eu ia para as padarias, ver como é que fazia pão. Então era muito de frequentar lugares onde tinha alguém trabalhando. Eu ia para os roçados, meu pai tinha roçado, ia para os roçados ajudar também, como fazer mesmo, eu era criança. Eu ia para todos esses lugares, sabe, para poder aprender alguma coisa. Então, graças a Deus, hoje eu sei muita coisa, porque Deus me capacitou. Se você for lá em Isaías, né, Isaías tem uma passagem que diz assim: eu sou o teu Deus, eu vou te ensinar a ser útil, vou te ensinar a andar nos caminhos corretos. E desde lá, desde quando eu conheci essa passagem, que eu peço a Deus todo dia, eu me ajoelho, todo dia eu me ajoelho, digo: Senhor, me ensina a ser útil, eu quero ser útil, me ensina a andar nos teus caminhos. E aí, eu me emociono porque Deus me capacitou demais. Para isso eu tenho 4 filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho 2 empresas, né? Eu tenho muitos amigos. Quando vocês chegaram, acabou de sair, quando vocês chegaram, 2 amigos, colegas de trabalho, estavam sentindo dores terríveis no calcanhar, na parte do pé. E recentemente eu fiz um curso, né, para tirar dor. Impressionante, estou impressionado como é que a dor some da forma que o curso ensina. É uma bênção de Deus, uma graça de Deus, através de massagem, todos saíram aliviados, batendo o calcanhar no chão, sem sentir dor. Então eu estou emocionado, feliz, e vocês chegaram nessa hora, vocês presenciaram até a massagem em uma delas que eu fiz, pedi vocês um tempo. Então assim, na minha época era assim, eu queria ser útil. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Estou aqui com o João, os colegas dele estão filmando aqui pra gente. Então, João, uma vez na minha casa, deitadinho na minha rede, eu dormia de rede, e eu chorava pedindo a Deus: Senhor, eu quero que você me dê aí um jeito de eu ganhar a minha vida, né? Porque eu preciso, Senhor, casar, Senhor. Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter meus objetos, eu preciso ter roupa, eu preciso ter uma vida de qualidade, então eu preciso ganhar alguma coisa, me ensina. Aí eu fiz um pedido a Deus: Senhor, eu queria, nesse tempo, no meu campo tinha mais ou menos 3.000 casas. Aí eu pedia sempre a Deus que me desse condições de eu conseguir pelo menos R$1 por cada casa. Se eu conseguisse R$1 por cada casa, seria R$3.000 por mês. E impressionante que Deus atendeu esse pedido meu de uma forma muito interessante. Porque Ele não me deu só R$1 por cada casa. Hoje a gente tem uma empresa chamada Facenet, que é um provedor de internet, e o mínimo que os nossos clientes pagam são R$58 por mês. Então esse R$1.000, esse R$1 que eu pedi por cada casa, que seria R$3.000 por mês, João, tem dia que dá R$3.000 no dia, ou mais de R$3.000, que era você por mês. Então Deus me deu. Por isso que eu digo a vocês estão ouvindo essa reportagem, vocês estão aqui, peçam sempre a Deus, peçam que Ele vai lhe dar. Agora peçam para ser útil, não vão querer ter as coisas para humilhar as pessoas, certo? Para andar drogado, para andar bêbado, para andar fazendo farra por aí, não. Peçam para que vocês sejam úteis, e Deus vai dar com certeza. Então eu tenho muitas coisas, eu vou contar aqui, são muitas coisas. Então esse pedido eu não esqueço jamais, como eu pedi a Deus, R$1 por cada casa, seria 3.000 casas, seria R$3.000, e isso aconteceu, mas de uma forma muito maior, muito maior, um negócio impressionante que eu fico às vezes emocionado, eu sou muito de me emocionar. Vai lá, continue. Sétima pergunta. Oitava pergunta: como eram os esportes na sua época? Na minha época, esportes, né? O incentivo do esporte parece que nunca é tão grande, né? Era para ser maior. Certo? Às vezes eu fico pensando, por que aqui as crianças não podem ter aquela trave lá que a gente vê nas Olimpíadas e andar naquela trave, daquele pulo, e outros esportes que a gente vê nas Olimpíadas? Por quê? Isso é tão fácil. Às vezes não usa nem muito dinheiro para isso, né?
Então, na minha época, o esporte mais fácil era jogar bola. A gente fazia bola de papel, de plástico, porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma bola. Então, a gente fazia bola de qualquer coisa que a gente arrumasse de meia, pegava uma meia, enchia de coisa dentro e a gente ia jogar. A bola era o mais fácil, né? Jogar bola. Futebol de campo, nas varzas, nas ruas, a gente inventava um campinho num lugar e outro. Então era mais isso. Mas tinha um negócio de uns 4 cantos também, que a gente brincava, uns 4 cantos, que eram também usando bola, certo? Andar de bicicleta, quando a gente tinha, andar de animal era mais fácil. Nessa época os animais eram soltos na rua, né? Como hoje, se estiver solto, vai preso, né? Tem um caminhão do governo que leva, certo? Tem as correções, mas tinha animais na rua, eles montavam em cima do animal, ia para um local lá, soltava o animal, ficava lá, o animal voltava, porque o animal é muito inteligente, ele volta para o lugar onde ele quer. Inclusive meu pai tinha animal, e ele chegava das viagens, ele mandava a gente deixar no cercado. Teve uma vez que ele mandou eu deixar no cercado, eu falei, pai, eu não sei onde é o cercado. Para poder mandar outro irmão meu que já conhecia onde era. Ele disse, não, monta no animal, tange eles, que eles vão sendo tangidos. Quando chegar lá onde eles pararem, vai ter lá uma porteira, você tira as madeiras, eles entram, você bota dentro, fecha a madeira e volta novamente. Eles vão saber onde é. Impressionante. Eu pensei, será que isso vai dar certo, meu Deus? Mas meu pai falou, eu vou obedecer. Outra coisa, pelo amor de Deus, vocês estão ouvindo, vocês estão aqui, não deixem de obedecer os pais de vocês. Obedeçam o papai e mamãe, você não tem nada para perder. Se você pegar, mesmo que doa, mesmo que você queira, rapaz, eu queria ir a essa festa, eu queria ir para aquele local, mas meu pai e minha mãe não deixou, dê graças a Deus e não vá, porque ele sabe o que está fazendo, certo? Então obedeça. Então obedeci meu pai, fui deixar os animais no lugar onde eu não sabia onde era, mas os animais sabiam. Chegou lá, eles entraram, voltei para casa numa boa, certo? Por aí. Uma outra pergunta. Como era Mucambo na sua época? Mucambo, eu nasci em 1964, né? Então Mucambo, asfalto não tinha, né? Calçamento era em algumas ruas, as casas eram muito simples, muitas delas, às vezes de taipos, feitos de madeira, jogavam barro, né? Algumas não tinham telhado, algumas, eram poucas, também não eram muito não, eram palha, né? E isso aí foi mudando, foi acabando essas casas de palha, casas de taipo, foi acabando, né? E foi melhorando, a cidade foi melhorando, né? Tem um aspecto melhor, mais bacana. Graças a Deus, logo de muito tempo a gente já tinha um açude, não tinha água encanada, mas a gente tinha um açude para buscar água, né? O transporte não tinha uma cidade pequena, a gente ia mesmo de pé, andava para cima e para baixo, correndo, até porque Jesus Cristo também não tinha transporte, né? Ele andava em torno de 15 quilômetros, todo dia era no mínimo 15 quilômetros que ele andava para cima e para baixo. Então não mata ninguém, a gente andava, faz muito bem andar. Então o Mucambo era uma cidade muito simples, a energia não tinha em todo lugar, não era toda a casa que tinha, o pessoal mais simples, mais pobre, não tinha energia. Eu trabalhei na Coelho depois que hoje é Enel, e eu lembro que eu consegui um projeto de 100 ligações de energia para colocar nas casas que não tinham. Eu fui vereador 4 vezes, né? E eu sempre pedi a Deus para ser útil, ele me tornou vereador, e nessas 4 vezes, que foram 16 anos, Deus me dava projetos para que eu melhorasse a minha vida e a vida das pessoas. E eu consegui essa energia para 100 casas. Hoje, se você procurar 100 casas no Mucambo sem energia, você não encontra. Mas naquele tempo você encontrava muito mais. Então eu coloquei essas 100 ligações nas casas, tudo 0800, as pessoas não pagavam nada para isso. Elas tinham a tomada, tinha uma luz em cada quartinho, né, na sala, cozinha. Então o Mucambo era muito simples, muito bacana, a gente conhecia todo mundo, certo? Porque a gente estava todo mundo junto ali, nas feiras, nas missas, nos esportes, né? A gente andava demais, circulando, então era uma cidade, sempre uma cidade, então foi sempre uma cidade muito bonita, certo? Ela foi uma cidade muito bonita, apesar de muito simples e humilde, mas muito bonita. Hoje mesmo ela está mais bonita ainda, né? Porque a cada dia o pessoal tem uma condição melhor e com isso eles ajeitam a casa, ajeitam a calçada, né? E aí fica tudo mais bacana, né? Faz uma planta e corta as árvores, fica as árvores bonitas. O campo de um tempo para cá, né? Tem recebido asfalto, o governo do estado tem mandado asfalto, e tem muitas ruas com asfalto. Hoje nós temos, graças a Deus, condições boas de clínicas para a gente fazer exames, para a gente fazer consulta. Já tem muitas padarias, tem muitos postos de combustível que não tinha, antigamente não existia posto de combustível, né? Hoje nós temos várias instituições, nós temos várias empresas de internet, uma delas é a minha,
certo? Então a gente tem uma condição muito boa hoje, que antes remédio tinha que comprar fora, né? Roupa tinha que comprar fora, quase não tinha nada aqui, né? Mas hoje tem tudo que você possa imaginar, restaurante, comida japonesa, petiscos, supermercados grandes, que a gente não tinha, só tinha as bodeguinhas, aquelas botequinhos, né? Certo? Hoje não, a gente tem muita coisa bacana. A feira das maiores, sempre a nossa feira foi uma das maiores da região, nossa feira é muito grande, aqui no campo, aos domingos, que tem de tudo que você procurar você vai encontrar, do kiwi, a uva, certo? O melão, a melancia, a goiaba, a maçã, o que você procurar você encontra na nossa feira aos domingos. Décima pergunta aí, você gosta de como era antes ou como é agora? Assim, como eu sou eu desde criança até hoje, então eu não tenho como mudar para pior ou para melhor, sem eu querer. Se eu quero ser pior, vou ser pior. Se eu quero ser melhor, vou ser melhor. Então eu gosto do Campo do antes e também do hoje, certo? Porque é uma cidade muito bacana, muito boa de morar, maravilhosa, onde eu fui criado, onde meus pais, né, meus irmãos, meus amigos, né, onde eu pude dar uma levantada na minha qualidade de vida, em termos de financeira. Eu morei 2 anos em São Paulo, eu fui para São Paulo, eu tinha 15 anos de idade, foi em 1988, quando eu terminei a 8ª série, que hoje tem o 9º ano, né, não tinha 9º ano. A 8ª série terminei e fui para São Paulo. Eu estudei o primeiro científico e o segundo, certo? Tive que ir para lá. Mas chegando lá é muito diferente. Ainda bem que naquela época, muita discriminação. O pessoal discriminava muito o nordestino. Hoje ainda é discriminado, mas naquela época era muito pior. Porque hoje nós temos muitos nordestinos que moram no sul e sudeste do país, no norte, sei lá, no nordeste, que estão bem de vida. Então, quando você tem uma postura bem elevada, em termos de saúde, em termos de finanças, as pessoas te respeitam mais. Certo? Nós temos uma instituição em São Paulo chamada ITA, que agora o governo federal lançou o ITA também em Fortaleza, mas o ITA é uma instituição que só entra lá, acaba pai dela mesmo, acaba estudioso, acaba super inteligente. Mas no ITA, em cada 10 alunos que entravam lá, uns 8 era do Ceará. Aí começaram a respeitar. Puxa, o nordestino, por quê? Por que esses caras estão conseguindo essas vagas no ITA? Por quê? Aí foi descobrir, porque a gente estuda, a gente tem escolas boas, tem professores bons, professores que se interessam pela vida da gente, certo? Então, eu posso dizer, foi muito, muito maravilhoso no passado, hoje também, muito bom. Porque a vida, eu quero que vocês que estão me escutando, me ouvindo, olha, a vida são feitas de escolhas. Então vocês têm o poder de escolher, dado por Deus, para escolher o que vocês querem viver, onde vocês querem viver, com quem vocês querem viver. Nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu não sou obrigado a conviver com gente sem vergonha não, safado não, covarde, mentiroso. Eu não sou obrigado, certo? Então eu posso escolher, dos 8 bilhões de pessoas, eu posso escolher o lugar que eu quero ficar, com quem eu quero estar, tá entendendo? Então você tem esse poder, Deus me deu esse poder. Então, para onde você for, seja onde for, tem até uma história aqui para a gente finalizar, que essa foi uma pergunta, é isso. Eu quero agradecer vocês por terem me escolhido para fazer isso, né? Eu não sei por que vocês se interessaram e me escolheram para fazer essa entrevista, mas eu quero contar a história para vocês de uma pessoa que morava numa cidade e ela detestava a cidade, detestava o povo da cidade. Ele adoecia porque morava naquela cidade. E aí ele falou assim, eu vou me embora daqui. Aqui é horrível, aqui é péssimo, aqui não vale nada, só tem gente safada. Aí o cara foi embora. Foi bem para longe, uma cidade bem longe. Quando ele chegou nessa cidade, ele pensou assim, sabe uma coisa, eu vou perguntar ao pessoal dessa cidade, como é que é essa cidade, vai que ela não presta também, eu vou ter que ir embora de um jeito, não posso mais perder tempo não. Eu tenho que encontrar uma cidade maravilhosa, eu tenho que encontrar uma cidade bacana, com um povo bom, um povo legal, um povo útil, um povo amigo. Então ele foi e perguntou, ia passando um velhinho, senhor, vem cá, por favor, posso fazer uma pergunta? Só pode sim. O senhor mora aqui nessa cidade? Sim, mora aqui. Eu queria saber do senhor, como é que essa cidade aqui é? É uma cidade boa, uma cidade maravilhosa, uma cidade bacana? Aí o senhor olhou para ele assim, e depois da cidade que você veio, como é que é lá? Ele falou assim, olha,
Na cidade que eu venho, só tem gente segregada, safada, cidade não presta gente. Eu só vivo doente, revoltado e vim embora. E estou procurando uma cidade melhor para me morar, por isso eu estou lhe fazendo essa pergunta. Ele falou assim, olha, aqui você vai encontrar o mesmo pessoal que você tinha na cidade que você morava. É mesmo? Mas eu estou pensando em ir embora, então eu vou me embora daqui, não vou ficar aqui porque eu quero uma cidade bacana. Mas aí, obrigado. Saiu, ficou pensando. Aí encontrou um senhor sentado lá numa praça, aí eu vou fazer essa pergunta para aquela pessoa também. Aí fez a mesma pergunta, a pessoa respondeu do mesmo jeito. Olha, aqui você vai encontrar as mesmas pessoas, quase do mesmo jeito da cidade que você veio, né? Aí ele, mas é sério mesmo, né? Aí, e como era lá na sua cidade? Aí ele resolveu mudar a história. Ah, na minha cidade onde eu vim era um pessoal bacana, um pessoal humilde, um pessoal que gostava de ajudar as pessoas. É uma cidade de pessoas úteis, né? Pessoas bacanas. Pois pronto, aqui você vai encontrar também esse mesmo tipo de gente. Aí ele ficou sem entender nada. Como é que um disse que eu vou encontrar todo esse povo ruim que eu tinha na minha cidade, e outro disse que eu vou encontrar as pessoas boas que eu tinha na minha cidade? E agora o que eu faço? Vamos embora no vou dessa cidade, vou procurar outra cidade. Quando ele foi sair para outra cidade, ele resolveu conversar com a senhorinha que tinha lá sentada na calçada, fazendo um chapeuzinho, cidade pequena. Senhora, me diga uma coisa, eu fiz uma pergunta para o senhor, como é que era essa cidade, e ele me disse que era igual a minha, que eu ia encontrar a mesma pessoa na cidade. E eu disse que a minha cidade só tinha gente ruim. E depois eu encontrei outro senhor, ele disse também que eu ia encontrar as mesmas pessoas que eu tinha na minha cidade. Mas eu disse que na minha cidade só tinha gente boa. E ele disse, você vai encontrar essas pessoas boas. E afinal de contas, como é que essa cidade aqui é? Ele, meu filho, presta atenção, olha nos meus olhos, aqui, olha nos meus olhos. Quero dizer para você, sabe o quê? Sabe o que eu quero dizer para você? O que eles dois quiseram dizer é que o problema não é na sua cidade, não. O problema não está na cidade que você mora. O problema não vai estar nem na cidade que você chega. O problema está em você. Você é que está escolhendo ser ruim e encontra gente ruim. Se você escolher ser bom, você vai escolher gente boa. Então, aí o recado. Onde quer que vocês estão ou vão, procure ser útil lá. Procure melhorar aquele local e vocês vão encontrar gente bacana. Mas se vocês forem lá para bagunçar, para ser uma pessoa cruel, uma pessoa ruim, você vai encontrar também gente ruim. Deus abençoe vocês e eu quero dizer, o Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Valeu. Pois essa foi a entrevista com o seu senhor aqui. E agradecemos muito pelo seu apoio, pelo que fizemos, e agradecemos pela sua opinião, pelo senhor pessoalmente, com todo o seu coração. Pronto, precisar, estamos aqui, viu? Deus abençoe vocês. Olha, tem um canal no YouTube chamado Zion Linhares, Z-I-O-N Linhares. Vocês, eu vou colocar essa entrevista lá e vocês procurem dar uma olhada nesse canal, porque tem muita palestra bacana lá que vai ajudar vocês bastante, nos amigos de vocês. Zion Linhares. Como eu também tem o Instagram, também chamado Zion Linhares. Valeu.